Segunda-feira, mais uma semana linda, maravilhosa começando, que seja leve, que seja livre, que seja solta, porque a gente está justamente começando a semana terapêutica de você, livre, leve e solta. Bom, e para a gente adentrar nesse caminho de você livre, leve e solta, a gente vai começar uma live hoje falando sobre como se libertar das amarras ancestrais. Inclusive, como identificar se o que você está vivendo são ou não amarras ancestrais, né? Deixa eu afastar esse negócio aqui um pouquinho para mim. Porque, na maioria das vezes, pela minha experiência, as pessoas nem sabem que o que ela está vivendo, aquilo que está travando a vida dela, é uma amarra ancestral. Então, vamos identificar isso hoje, tá bom? Bom dia, gente. Bom dia, galera que tá entrando, que tá chegando. A live de hoje eu vou ter que ir até umas 5 para as 9 mais ou menos, porque a gente volta com as aulas da formação do Sistema MAR. Então tem aula hoje, né? Então tem que sair daqui correndo da live para dar aula. Que seja linda a aula também. Para quem tá chegando agora, a gente vai falar sobre como se libertar das amarras ancestrais, como identificar os aspectos da sua vida que estão ou não estão fluindo e que podem ser amarras ancestrais. E a gente vai trazer uma das ferramentas da constelação familiar sistêmica, da constelação via Bert Hellinger, que é a lei do pertencimento ao pertencimento. Caso você nunca tenha ouvido falar disso, a gente vai conversar sobre isso hoje, porque esse é um dos aspectos que mostra sobre as nossas amarras ancestrais. Ó, Fernandes, bom dia, diretamente da Europa te acompanhando. Ó, seja muito bem-vinda, ou bem-vindo. Acho que é um homem, né? Enfim. Seja uma pessoa muito bem-vinda, que aí tanto faz, né? O gênero, tudo certo. Bom, gente, quem tá chegando, clica agora nesse aviãozinho que tá aqui do seu lado, envia para 3 amigas essa live e fala, amiga, bora se libertar dessas amarras ancestrais como um todo. Bom, ó, vocês sabem já, quem me acompanha, que eu falo pra caramba, então assim, o que você tiver dúvida, você já escreve aqui pra mim, que eu vou te orientando, vou te dando respostas e tudo mais. Uso você como exemplo também, né? O exemplo que você me der. E aí ajuda a gente a identificar melhor, tá bom? E ficou na dúvida também, acabou a live, não deu tempo de perguntar, ou você me perguntou e eu não consegui responder, me manda um direct depois, tá? Lembra sempre que meu maior propósito na vida é ajudar o maior número possível de pessoas a se libertar das amarras emocionais que estão aí te impedindo de levar uma vida muito mais livre, muito mais leve. Então, conta comigo nessa jornada, tá bom? Ó, o Fernandes respondeu, é homem. Ótimo, Fernandes, então seja muito bem-vindo. A Janaína, bom dia de Pernambuco. Bom dia, Pernambuco. Ah, que delícia. Bom, vamos lá, né? Vamos falar então como se libertar das amarras ancestrais. A primeira coisa, gente, e quem quiser escreve aqui pra mim, porque aí eu uso os exemplos de vocês e vocês conseguem aproveitar mais essa live, tá? A primeira coisa é você identificar qual é o aspecto da sua vida que não tá fluindo. Qual é o aspecto da sua vida que você sente que está preso? Então, como assim? Ah, tem pessoas que têm muitas dificuldades nos relacionamentos amorosos, começa um relacionamento e termina, começa um relacionamento e se sente traída, ou é literalmente traída, ou começa um relacionamento extremamente apaixonada e aí de repente já não é mais aquilo, e os relacionamentos não andam do jeito que a pessoa gostaria que andasse. Então, esse é um aspecto que não flui. Outro aspecto que pode ser que não flua na sua vida, questões financeiras, né? Isso fica fácil da gente identificar. Então, às vezes a pessoa até chega dinheiro, entra dinheiro para a pessoa, mas o dinheiro some, desaparece, sabe? A famosa gota de água caindo numa chapa quente, parece que a sua grana é isso, assim, puf, tchá, sumiu, desapareceu. Então, você já começa a identificar, poxa, caramba, minha vida financeira não flui. Ou, às vezes o dinheiro tá ali, tá tudo certo, mas um vazio existencial que não sabe de onde vem, as coisas parecem bem, mas eu me sinto mal, eu me sinto triste, eu me sinto perdida, eu me sinto desconectada e isso também não flui na minha vida, não se resolve. E aí isso às vezes reverbera em doenças psicoemocionais, como depressão, crises de ansiedade, pânico e tudo mais. Então, ó, a Jamile colocou aqui, ó, minha família, as mulheres ficam separadas do marido. Então, esse é um aspecto que não flui. Então, a pessoa já começa a perceber que, ó, o relacionamento amoroso, a maioria das mulheres da minha família se separam. Você não precisa identificar logo de cara, assim, o que acontece com a maioria das pessoas da minha família, mas o que está acontecendo comigo na minha vida que eu sinto que não flui. Pode ser saúde física, pode ser saúde emocional, pode ser relacionamentos, pode ser campo profissional, pode ser dinheiro,
ou pode ser essa sensação de tristeza, de ansiedade, de medo, de, sei lá, obesidade, ou ao contrário, anorexia, enfim, problemas alimentares. Qual é o aspecto da sua vida hoje que você sente que está ali te prendendo, que é uma amarra? Ah, pode ser medo de falar em público? Pode. Pode ser medo de fracassar? Pode ser uma emoção que você sente que te prende, tá bom? Então identifica aí, quem quiser escreve para mim aqui qual é o aspecto da sua vida que você sente que não flui, que aí eu consigo usar como exemplo. Pra gente tratar isso, gente, pra gente olhar para esse aspecto da nossa vida que não flui, a gente vai usar então a ferramenta do pertencimento. O que é o pertencimento de acordo com a constelação familiar sistêmica via Bert Hellinger, tá? Então o que a gente precisa entender? De acordo com Bert Hellinger, o que a gente tem são 3 ordens, né? 3 formas da gente viver que fazem parte do nosso campo sistêmico. Então é a hierarquia, o equilíbrio e o pertencimento. Hoje a gente vai falar só sobre o pertencimento, tá? O que diz o pertencimento? O pertencimento diz que cada um de nós pertencemos a um sistema. O que é um sistema? E aí a gente já vai ampliar aqui, porque a gente não pertence só a um sistema. A gente pertence ao nosso primeiro sistema, que é o nosso sistema familiar. Então, entenda a sua família como um sistema. O que seria um sistema? Um conjunto de pessoas, de seres que têm a sua própria organização, que têm as suas próprias regras. Na sua família não tem umas coisas que são bem da sua família? Desde o almoço de final de ano, o cardápio do Natal, da Páscoa, a forma com que as pessoas se comportam e tudo mais, tem algumas regrinhas que é um pouco diferente em cada uma das famílias. Então isso é um sistema, sabe? Uma união de várias pessoas que vão formar um conjunto que tem as suas regras próprias. E sempre tem aqueles lá que querem quebrar as regras próprias. Então esse é um sistema, né? Então nosso primeiro sistema é a nossa família. Nossa família de base ou a nossa família de origem. Que significa isso? Pai, mãe, vô, avó, tio, tia. Essa é a nossa primeira família, a nossa família de origem, de onde a gente veio. Aí quem é casada e tem filhos como eu, aí eu tenho a minha segunda família, a família que eu formei, que já é um sistema diferente, né? Então eu tenho o meu marido, as minhas 2 filhas, aí é o sistema que eu formei, então é um outro sistema. Mas a gente tem, por exemplo, aqui no MAR, eu estou hoje no MAR, no Instituto, então aqui no MAR, Instituto Terapêutico, a gente tem um sistema, né? Tem eu que fundei o MAR, tem as assistentes que estão trabalhando na linha direta, aí tem a Amanda que recepciona as pessoas aqui, aí tem as pessoas que trabalham comigo no marketing, então uma empresa também é um sistema. Os nossos amigos também compõem um sistema. Por que isso tudo é importante, gente? Porque eu quero aqui ajudar vocês a olhar para a vida de vocês através dessas 3 ordens da constelação e começarem a perceber como é que a dinâmica do pertencimento acontece para vocês nos diferentes sistemas que vocês pertencem. Porque as amarras ancestrais, elas não são só da nossa família, elas vêm também, elas vão surgir também nesses outros sistemas. Eles vão surgir também no lugar que você trabalha, no seu ambiente de trabalho, nas suas amizades, na família que você vai formar e tudo mais. Então vamos lá. O que é, uma vez entendido o sistema, né? Que é esse conjunto de pessoas que vai ter as suas próprias regras. Entendendo também que a gente tem mais de um sistema na nossa vida. Tem o sistema família de origem, família que a gente forma, sistema dos amigos, sistemas do ambiente de trabalho e vários outros sistemas que a gente pode formar por aí, né? Então tá, entendendo isso, agora vamos entender uma das leis hoje, né? Que é o pertencimento. Tá, o que significa pertencer a esse lugar? Quando a gente fala de família de origem, eu pertenço à minha família de origem, certo? Eu faço parte lá, minha mãe, meu pai, eu posso ir morar na Polônia, eu posso ir morar na China, que meu pai e minha mãe vão ser sempre meu pai e minha mãe, pelo menos nessa vida que eu tenho agora. Para você, a mesma coisa, você pode morar onde você quiser, você pode mudar a sua vida do jeito que você quiser, a sua família de origem é a sua família de origem, pai e mãe. Então você pertence a esse sistema, certo? Você pertencer a esse sistema significa que você tem um lugar nesse sistema. Como assim? Isso a gente está falando de família de origem só, tá, gente? Como assim? Eu pertenço a esse sistema, ok, faço parte disso.
E aí não tem a ver com, mas eu não me sinto pertencente. Você pode não se sentir, mas tu pertence. E a gente já vai falar mais sobre isso. Você pertence a esse sistema de origem e você tem um lugar nele. Qual que é o seu lugar? Ou você é a filha mais velha, ou você é a filha mais nova, ou você é a filha do meio. Você é a filha em alguma dessas posições, certo? Certo, até aí vamos compreendendo. Se ficar dúvida, me manda pergunta aí, tá? Mas o que acontece na nossa vida quando a gente não ocupa o nosso lugar? Então vamos dar um exemplo que é bem clássico aqui nos meus atendimentos terapêuticos, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram que não flui, que daí eu já uso esse mesmo exemplo aqui. Ó, a Gi colocou que os relacionamentos não fluem e a Miriam colocou que o financeiro não flui. Que são duas coisas bem comuns também das pessoas trazerem na terapia. Então, olha só. Digamos que você seja a filha caçula. Você é a caçula da família. Você é a caçula, mas você tende a se comportar como se você fosse a mãe dos seus irmãos. Como assim vai se comportar como se eu fosse a mãe dos meus irmãos? Você fica cuidando de todo mundo, tá sempre preocupada com todo mundo, tá sempre resolvendo os problemas de todo mundo. Ivan, porque você não conhece minha mãe, você não conhece meu pai, eles são dois irresponsáveis, ou eles faleceram, não estão mais aqui, aí eu tive que assumir o lugar deles. Aquela pessoa que assume um lugar na família que não é seu, começa a vir várias dores. Se você é aquela pessoa cuidadora, que cuida de todo mundo na sua família, a possibilidade de você ter dores aqui na cervical, dores na lombar, problemas nos ombros, sabe aquela figura boazinha da família, que está sempre resolvendo os problemas de todo mundo, que todo mundo procura para resolver os problemas e tal? Geralmente essa pessoa vai ter ou problema na cervical, ou problema nos ombros, ou problema na lombar, ou às vezes problema em todos esses lugares. É a lombar, é os ombros, é a cervical, aqui o pescoço, dói tudo. Por quê? Porque ela está carregando um peso que não é dela. Então, a partir do momento que você é filho ou filha e se comporta como se fosse pai ou mãe dos seus irmãos, você está trazendo um peso para você que não é seu. E aí o seu corpo vai dizer: não faça isso, tá pesado demais, esse não é o seu lugar, esse não é o seu lugar de pertencimento, tá tudo errado. Mas aí o que a gente faz? Minha cervical dói, meus ombros estão estourados, eu tô com meu pescoço dolorido, minha lombar dói e tudo mais. Mas aí o que a gente faz? Vai no médico, aí o médico fala assim, inflamou, ou sei lá, deu problema no tendão, e depois tenta resolver isso, mas a dor não passa, as coisas continuam, ou resolve depois volta, resolve depois volta. Por quê? Porque você não está ocupando o seu lugar na família, está carregando um peso muito maior do que você deveria carregar, muito maior do que você deveria suportar. E como eu digo sempre, nosso corpo, nosso melhor terapeuta, sempre vai avisar que algo não está indo bem. Como é que eu mudo isso, né? Que acho que essa é a questão. Às vezes a gente identifica, caramba, ó, a Joyce aqui e aí a Dance, não sei como é o nome dela, vou chamar de Dance, já estão se identificando, né? Levantou a mão, a outra passou cifose, principalmente, sofro bastante com ela. Então já está se identificando com isso. Como é que eu saio desse lugar? A primeira coisa é identificando, caramba, Van, tô realmente me comportando como se fosse mãe dos meus irmãos. E aí agora como é que eu saio disso? A primeira coisa é você falar, eu não sou sua mãe, eu não sou seu pai. Mesmo que você tenha que dizer isso pra você mesma, sabe? Tipo, eu não sou a mãe dos meus irmãos, eu não sou o pai dos meus irmãos, eu sou só o irmão mais novo, ou eu sou só o irmão mais velho. Não cabe a mim a responsabilidade de carregar tudo isso. Por que é importante falar, tanto para você, quanto para os seus próprios irmãos, quanto para a sua família? Quando a gente fala, a gente corporifica, a gente coloca no mundo, a gente começa a mostrar que a realidade pode ser diferente. Então, trazer essas duas frases, eu não sou a mãe, eu não sou o pai, eu sou apenas a irmã mais nova, ou a irmã mais velha, ou a irmã do meio, ajuda a gente a se posicionar no lugar, a entender qual é o nosso lugar de pertencimento dentro dessa família. E isso é extremamente importante. Claro que se você vem de uma repetição de padrão de muito tempo,
Como assim uma repetição de padrão de muito tempo? Digamos que você é a filha caçula que cuida de todos os irmãos. Aí você percebe que a sua avó também era irmã caçula e também cuidou de todos os irmãos. Que a sua mãe também era irmã caçula e também cuidou de todos os irmãos. Então a gente percebe que aqui tem um emaranhado sistêmico, né? Como a gente chama, são nós esses emaranhados, que vem de muitas outras gerações. Aí é muito importante fazer um campo de constelação ou fazer um movimento de cura. Quem tá aqui na live e é do Mapa dos Afetos, lá no elemento terra, gente, vocês têm o áudio para as mulheres e tem o áudio para os homens da família. Então, se você já se reconheceu nesse lugar, ir lá no Mapa dos Afetos, fazer o elemento terra inteiro também, claro, né? Para rever toda a sua ancestralidade. Mas, Ivan, já fiz, mas não me atentei a esse ponto. Faz o áudio para as mulheres ou o áudio para os homens com a intenção de ocupar o seu lugar na família, o seu lugar de pertencimento. Quando a gente não está no nosso lugar de pertencimento, além das dores físicas, a gente começa a ter muitos problemas financeiros em geral, tá? Isso pode acontecer de duas maneiras. Ou o dinheiro vem, mas vai embora, né? Ou o dinheiro nem chega. Quando você está num lugar onde não é seu, você está ocupando, digamos isso, vou continuar com o mesmo exemplo aqui para não ficar tão confuso. Você está ali tratando os seus irmãos como se você fosse mãe ou pai deles. Então é provável que você traga também uma repetição de padrão financeira da sua mãe ou do seu pai. Por exemplo, se você está se comportando como a mãe dos seus irmãos e a sua mãe tinha muitos problemas financeiros, é provável que você repita os mesmos problemas financeiros dela. Por quê? Porque você está tentando literalmente ocupar o lugar dela. Isso significa trazer todo o sistema dela, todos os padrões de comportamentos do sistema dela para você. A mesma coisa se você se comporta como pai. E olha só, isso é importante. Às vezes é a menina que se comporta como se fosse o pai. Então eu vou dar um exemplo aqui, gente, de uma pessoa que eu constelei há uns 2 anos atrás. Vou dar o nome dela de Daniela, só pra gente ter um nome, mas o nome dela não é esse. A Daniela veio constelar comigo justamente porque ela estava vivendo problemas financeiros, assim. O problema financeiro dela era, o dinheiro chegava, mas o dinheiro ia embora na mesma rapidez com que chegava. Então ela tinha aquela frase típica que é: Van, eu não sei o que acontece com o meu salário no final do mês, porque ele simplesmente desaparece. Aí eu fui olhar um pouco pro histórico dela, da família dela. Ela era a irmã mais velha, então ela tinha mais 2 irmãos, ela era a única mulher e tinha mais 2 irmãos. Quando o pai dela faleceu, ela tinha 15 anos de idade. Um dos irmãos tinha 12 e o outro, se não me engano, era 8 ou 9 anos, não tenho certeza, mas era menorzinho ainda. Ela era a filha mais velha com 15 anos de idade. Quando o pai dela faleceu num acidente de carro, a mãe dela olhou para ela e falou o seguinte: agora você precisa me ajudar a cuidar dos seus irmãos, porque você é a irmã mais velha. Até aí não é um grande problema, porque um dos papéis do irmão mais velho é realmente contribuir, não é cuidar, não é assumir o lugar dos pais, mas é contribuir, sim, no auxílio, né, com os irmãos, ajudar um pouco porque ele é um pouco maior. Só que aos 15 anos de idade, ela perdeu o pai dela num acidente de carro. A mãe dela vira para ela e fala: agora você precisa me ajudar a cuidar dos seus irmãos. Ela, porque somos só nós, ela incorporou dentro dela que ela deveria ser o pai dela, no sentido de eu preciso prover. Eu preciso prover todo o dinheiro para minha família, porque agora eu vou assumir o lugar do meu pai. Então isso é importante vocês olharem, gente, quem está aqui, alunas da formação aqui do meu método, olhar que às vezes nem sempre a menina vai assumir o lugar da mãe ou o menino vai assumir o lugar do pai. Às vezes a gente vai se apegar ali no emaranhado e repetir e tentar assumir o lugar do pai ou assumir o lugar da mãe. Geralmente a pessoa assume um lugar que falta. Então, no caso da Daniela, essa minha cliente, né, esse nome fictício, ela assumiu o lugar do pai porque o pai faleceu. Mas às vezes a menina pode assumir o lugar do pai porque o pai foi embora, abandonou a família, ou o pai não abandonou financeiramente, mas abandonou emocionalmente durante um divórcio e tudo mais. Ou às vezes não teve um divórcio, o pai estava ali, o pai e a mãe continuaram casados, mas era aquele pai ausente, que não estava por perto, e aí acaba que algum dos filhos, ou estava por perto fisicamente, mas não estava efetivamente, né, junto com a família.
E aí um dos filhos pode começar a assumir esse lugar também. O que acontecia com essa minha cliente, a Daniela? Como ela assumiu o lugar do pai e introjetou que ela deveria prover tudo para os outros, então a gente foi olhar para as finanças dela e o que acontecia com o dinheiro dela? Ela vivia emprestando dinheiro para os irmãos, dando dinheiro para os irmãos, dando dinheiro para os irmãos, dando dinheiro para a mãe, dando dinheiro para os primos, amigos que pediam dinheiro emprestado, ela estava sempre oferecendo e dando, sabe? Ela estava sempre no lugar de eu preciso prover, porque meu pai não está aqui. E isso é muito forte, gente, porque quando a gente assume o lugar de uma outra pessoa, esse eu preciso prover, foi o caso que ela, se agarrou, isso às vezes não vai ficar só na família, isso às vezes é assumido como um comportamento. E esse comportamento vai reverberar em todos os campos da vida dela. Então, no caso da Daniela, Jamile, meu Deus, sou eu essa. Tá vendo como é importante a gente ir identificando esses casos? Porque aí, isso reverberava a ponto de ela sempre imaginava que ela tinha que prover e que ela não tinha o direito de ficar com dinheiro para ela. Isso estava muito no nível do subconsciente, não é que ela tinha assim, eu não tenho direito, não é que ela tinha consciência desse pensamento, sabe? Eu não tenho direito de ficar com dinheiro. Mas o comportamento dela mostrava. Bastava qualquer pessoa pedir dinheiro emprestado para ela que ela já estava dando dinheiro ali de boa. E nada vinha para ela, ela não assumia e não investia nela. Por 2 motivos. Um é assumir o lugar do meu pai no tenho que prover, por outro motivo meu pai foi retirado da vida. A vida do meu pai foi interrompida quando ele ainda era jovem, Se não me engano, ele tinha 40 e poucos, 45, algo assim, quando ele faleceu e ela tinha 15. Mas era um homem jovem. Então, se meu pai não teve direito à vida, quem sou eu para ter o direito à vida? E isso faz com que a pessoa se auto-sabote em diferentes campos. Pode ser no financeiro, no profissional e tudo mais. Olhando para esse aspecto também, gente, é muito comum em campos de constelação a gente se identificar, um cliente nosso, uma pessoa, a gente mesmo, se identificar com alguém da família que faleceu. E aí ocupar esse lugar, não literalmente tentando ocupar, mas tentar preencher esse lugar. Isso aconteceu comigo, que é o seguinte, a minha mãe sempre me disse que eu era gêmea, mas ela falava, sua irmã morreu quando estava na barriga, ainda durante a gravidez. Então, nunca foi uma história que eu levei muito a sério, ou que, sabe, tá bom, eu era gêmea, sei lá, não era alguma coisa que eu tinha introjetado dentro de mim. Até porque, quando eu tinha 11 anos de idade, meu irmão mais velho faleceu de câncer, eu tinha 11, ele tinha 14, meu irmão tinha leucemia. Então eu imaginava que o meu vazio existencial, as minhas crises de ansiedade, a minha vontade de não estar mais aqui, vinha muito mais pela perda do meu irmão. Afinal de contas, eu tinha só 11 anos de idade quando ele faleceu e meu irmão tinha 14. Então eu vinculava o meu vazio, as minhas dores, as minhas questões, só com a morte do meu irmão, que já era muita coisa, Mas, dentro de um campo de constelação, a pessoa que estava fazendo a constelação, a minha constelação, na época que eu só estava estudando aí na constelação, fazendo constelação com bonecos, ele falando pra mim, tem aborto na sua família? Tem aborto? E eu, não. Aí você abortou? Eu falei, não que eu saiba, na época eu só tinha uma filha, eu falei, olha, quando eu engravidei ela tá aí, então acho que não e tal. E aí a gente foi fazendo outras sessões de constelação com bonecos, que geralmente vai mais de uma, até que um dia eu falei assim pra ele, aí ele falou, você já tentou suicídio? Eu falei, já tentei suicídio 4 vezes, aí ele, caramba, mas tudo mostra aqui você vinculada com algum aborto. Aí eu lembrei que minha mãe falava essa história de que eu era gêmea. Eu falei, olha, minha mãe falou que eu era gêmea, que morreu na barriga e tudo mais. Aí ele falou, coloca uma boneca então pra representar a sua irmã gêmea. Eu pego uma bonequinha exatamente do tamanho da boneca que me representava, coloco as duas lado a lado, e a hora que eu vi aquela cena das duas bonequinhas lado a lado, eu já engatei num choro absurdo, compulsivo, uma dor que eu não sabia nem explicar de onde vinha, nem de qual era o campo e tudo mais. Resumo da ópera. Eu tive, durante um tempo da minha vida, crises de ansiedade fortíssimas, entrei em depressão, tentei suicídio 4 vezes e todas essas questões estavam diretamente vinculadas
ao meu amor pela minha irmã gêmea. Dentro de mim, o que acontecia era, como você não teve direito à vida, eu também não tenho direito à vida. Isso reverberava, além das crises de ansiedade, depressão e tudo mais, isso reverberava no meu aspecto financeiro também, no sentido de que eu não me sentia, e isso não era totalmente consciente, tá, gente? Mas eu via que tinha dentro de mim uma autossabotagem que eu não me sentia no direito de ter sucesso, no direito de crescer. Então, cada vez que eu tinha um projeto que estava dando muito certo, que estava assim, nossa, esse projeto vai acontecer, que vai dar muito certo, tanto financeiramente quanto no sentido de reconhecimento, que vai me trazer sucesso e tudo mais, eu encontrava algum caminho para abandonar o projeto. Ai, não gosto mais, ou brigava com alguém da equipe, ou me sentia desmotivada, ou criava um outro projeto que falava, não, esse vai ser muito mais legal. Então, olha como a bagunça do pertencimento estava dentro de mim, assim. Eu não me sentia totalmente pertencente à minha família, eu não me sentia pertencente à vida, eu sentia um vazio existencial grandioso dentro de mim, eu sabotava meu crescimento pessoal, profissional e financeiro de todos os lados, porque eu estava diretamente vinculada com a minha irmã que faleceu. Com a minha irmã que faleceu na barriga, com um feto, entende? Então era... Como você não teve direito à vida, quem sou eu para ter? Então isso é importante vocês olharem um pouco na história de vocês, da família, se tem aborto, se tem alguma pessoa que faleceu de um acidente ou de uma doença. Não precisa ser seu irmão ou sua irmã, às vezes é uma prima, às vezes é um sobrinho. O vínculo familiar é muito forte e a gente se apropria daquele lugar de dor e se sente pertencente àquele lugar de dor. Essa frase é muito importante, tá? Essa ideia do pertencimento pode acontecer de N maneiras. Eu posso me apropriar da posição da pessoa e falar, agora eu sou meu pai, agora eu ajo como meu pai, agora eu ajo como a minha mãe. Ou eu posso me apropriar de um lugar específico de dor, né? Então pode ser alguém que faleceu rapidamente, ou que teve a vida interrompida por uma doença, por um acidente, algo assim. Você pode se vincular a esse ser como essa figura não teve a vida interrompida, não teve direito à vida, então quem sou eu para ter? E isso vai reverberar na sua vida em alguns aspectos aí, o financeiro, profissional, tudo mais, emocional, um vazio muito grande. Nos relacionamentos amorosos, por exemplo, se você vem de uma família onde muitas mulheres se separaram, ou se tem uma mulher na sua família que foi abandonada por um homem, ou por uma outra mulher também, né? Que foi abandonada dentro de um relacionamento amoroso, pode ser que você esteja vinculada à dor dela do abandono e que você esteja dizendo para você mesma, essa mulher da minha família não teve direito a um bom relacionamento, quem sou eu para ter? De novo, gente, isso não é consciente, muitas vezes isso não é consciente. A gente traz o lugar do pertencimento por amor. Por amor, a gente se vincula aos entes queridos da nossa família. Mesmo que você diga, Van, você não conhece a minha família, eu não suporto aquelas pessoas. Por trás do não suporto, a sua alma está num vínculo muito grande de amor com essas figuras. E aí você deve estar numa repetição de padrão, sim, que um dos aspectos pode ser o pertencimento. Lembrando que a gente tem vários outros, né? Tem o equilíbrio, tem a hierarquia. Deixa eu ver a pergunta aqui. As pessoas podem se ligar a alguém que nem saiba? Você sabia da existência da sua irmã e quem não sabe? Então, muitas vezes a gente se vincula a pessoas que a gente nem sabe. Muitas vezes a gente se vincula a histórias que a gente nem sabe. Por isso que é importante começar a olhar um pouco mais para a história da nossa família. Eu sabia da existência dessa irmã, porque minha mãe falou isso repetidamente várias vezes, assim, teve muitos problemas no seu parto, porque era uma gravidez gemelada, e sua irmã morreu na barriga. Mas eu confesso que eu nunca acreditei muito nessa história da minha mãe. Eu achava que era tipo, tá bom. Minha mãe é meio dramática, então eu olhava e falava assim, tá, mais uma das histórias da minha mãe. E acho que como eu tinha como uma consciência viva a morte do meu irmão, né, como algo muito forte para mim, eu imaginava que aquela dor tinha muito mais a ver com a morte do meu irmão do que qualquer outra coisa. Mas é muito, muito, muito comum as pessoas estarem vinculadas a aborto que a avó fez e nem sabe. Nossa, eu nem sabia que tinha esse aborto. É muito comum
Ó, teve uma constelação, gente, que a menina me procurou porque ela tinha assistido uma live minha e disse: Van, você falou uma frase que era assim: eu não me sentia pertencente à minha família. E aquela frase ecoou dentro de mim porque eu nunca me senti pertencente na minha família e me sinto culpada porque eu não me sinto pertencente. Mas é que todo mundo é diferente lá, muito diferente de mim. Aí ela falava: a minha família toda é uma família de médicos, é uma família ligada a pessoas ou médicos ou enfermeiros ou ligados à saúde. E o meu caminho completamente diferente. Eu fui para as artes, aí depois das artes eu decidi que eu queria seguir jornalismo, mas enfim, outro caminho completamente diferente e além de outros valores. Então eu não me sinto nada pertencente. Aí ela falava assim pra mim: tô te acompanhando, não consigo identificar nada que seja, ai, mas é isso ou é aquilo. Tá. Ela entrou em processo terapêutico comigo e ela foi pro Mapa dos Afetos, foi uma das meninas que foi lá pra primeira turma do Mapa dos Afetos. Entrou no Mapa dos Afetos e aí ela fez o elemento terra do Mapa dos Afetos. Quando ela fez o elemento terra do Mapa dos Afetos, ela desenhou o desenho da família dela lá, todo mundo juntinho, e um serzinho fora, longe. O desenho dela era boneco palito, tá, gente? Não tinha nada de um super desenho. Vários bonequinhos palitos assim, juntinhos aqui, e um desenho e um outro bonequinho lá fora. Aí ela falou assim: sabe o que é curioso? Aí ela fazia o mapa e fez terapia individual comigo. Aí ela falou assim: sabe o que é estranho? Porque quando eu olhei esse boneco aqui fora, eu pensei, sou eu. Mas daí logo depois eu pensei, mas parecia que não era eu, que era outro ser. E eu falei: você tem ideia de quem pode ser da sua família? Quem da sua família foi excluído? E ela: não sei, nananana. Aí eu fui perguntando pra ela: tá, quando seu pai e sua mãe casaram, né? Quando eles ficaram juntos, a sua mãe tinha alguém muito importante, tipo um namorado que era importante e largou esse namorado pra ficar com seu pai? Então ela: não. Tá, o seu pai tinha uma namorada? A hora que eu falei assim, o seu pai tinha uma namorada, eu lembro, gente, dessa sessão online, mas essa uma sessão individual, que ela fez assim, ela tava assim, me olhando, ela fez assim. Aí ela ficou um tempo chocada. E aí, gente, que foi? Calma, tá tudo bem? Dela: Van, meu pai era noivo de uma mulher. Ele tava noivo. Aí ele viajou, meu pai viajava muito. Aí ele viajou, conheceu a minha mãe, se apaixonou pela minha mãe e voltou e terminou o noivado com essa mulher. Só que essa mulher tava grávida. Aí o que meu pai fez? Eu vou assumir a criança, né? Porque eu sei que é minha, é noiva, tal, tudo mais. Vou assumir, mas vou casar com a outra mulher. A minha cliente, essa aluna do Mapa dos Afetos, ela estava diretamente vinculada com essa mulher que foi abandonada. A mãe dela nunca aceitou essa mulher, nunca aceitou a filha dessa mulher, nunca aceitou nada. Mas essa mulher pertence à família, porque é uma primeira história de amor. Independente de se ela tivesse ou não tivesse tido filho, ela foi abandonada. Então, dentro da constelação é assim, gente. Para a mãe da minha cliente ser feliz, uma outra mulher sofreu. Ai, mas não é bem assim. O que você queria? Que o cara casasse mesmo não gostando mais dela? Não tem nada a ver com isso, gente. Tá tudo bem terminar relacionamentos, desde que você honre a história de amor vivida. E essa história de amor vivida não foi honrada. Foi simplesmente, toma, vou te dar o dinheiro. O pai da minha cliente assumiu financeiramente, mas emocionalmente não. E a mãe da minha cliente também não queria a criança por perto, não queria saber da mulher, tudo separado. A minha cliente chega e fala: tem coisas erradas no meu sistema. Pessoas foram abandonadas, pessoas foram retiradas do sistema. Ela sabia da história dessa mulher? Ela tinha ouvido falar, mas ela ia lá saber que ela estava vinculada a essa mulher? Não tem como, a não ser quando a gente estuda constelação, né? Por isso que eu digo, gente, a gente deveria estudar a constelação na escola, né? A gente deveria saber sobre isso na escola, porque a nossa vida facilitaria um monte. Mas, já que a gente não teve na escola, tá aí o Mapa dos Afetos, que continua na promoção com 50% de desconto. Então, entra pro mapa que ainda dá tempo de você se libertar de muitas amarras sistêmicas. Gente, eu vou olhar, isso aqui dava pra gente ficar o dia inteiro conversando sobre, né? Quem tiver dúvida e tá na formação, gente, ou tá no método, ou tá na formação do meu método, ou tá no mapa, manda depois mensagem pelo WhatsApp que eu respondo também, tá? Deixa eu ver as questões de vocês.
Eu não conheci meu pai biológico. Minha mãe se casou com o meu padrasto quando eu tinha 9 anos. Fui criada pelos meus avós e quem sempre chamei de pai e mãe. Aos 10 anos trocaram meu sobrenome. Oh, isso aqui dá ruim pra caramba, tá? Isso aqui dá problema de pertencimento, dá ansiedade, isso aqui faz as finanças não crescerem. Ou, como ela não tem a relação com o pai resolvida, pode ter muito medo de ir pra vida, ou o dinheiro chega, mas vai embora, e isso aí dá problema, você tem que resolver. Também não me sinto pertencente, daí, Cláudia, tem que... Não, Wanda, não, quem disse? Wanda, aí a gente tem que identificar os motivos de por que você não se sente pertencente. Vem pro mapa que a gente te ajuda a descobrir. Tiraram do meu pai biológico e colocaram do meu padrasto o nome, né? A vida inteira não tive coragem de falar sobre isso com a minha mãe, nem com ninguém. Ô, Gisele, sinto muito. Sinto muito de verdade. E é extremamente importante que esse homem, que é o seu pai biológico, seja honrado. Eu sei que isso, gente, soa para algumas pessoas de uma maneira muito difícil, porque às vezes o pai biológico foi um homem sacana, que abandonou, que maltratou a mãe e tudo mais. Ele só precisa ser honrado como alguém que te deu a vida, não com todos os erros que ele cometeu. Você simplesmente agradece a vida que ele te deu e assume que esse é o seu pai, mesmo com todos os erros. O buraco é mais embaixo, durante a semana a gente continua conversando sobre isso. Tinha uma amiguinha que gostava muito dela. Depois que voltamos das férias, ela havia falecido. Tinha uns 8 anos. Acessei essa dor do passado na rua. Carro, deu ré, me assustei. Lembrei dela porque foi atropelada. Uou! Aí é trauma, tá, Juliana? Não tem necessariamente a ver com o sistema familiar, sistema de origem. Pode reverberar no sistema da sua família como uma dor muito grande. Então, esse trauma pode ser passado como um medo para suas filhas, por exemplo, ou filhos, se você tiver. Mas é trauma que precisa ser tratado. Só agora, aos 54 anos, tive coragem de procurar meu pai biológico. Acho que carrego tanta coisa nos meus padrões de comportamento. Provavelmente. Também acho, já ensino minha filha de 11 anos. Maravilha. Bom, gente, é isso. Um gostinho sobre como o pertencimento, como você pode se vincular às pessoas da família e tentar pertencer à sua família se identificando com dores deles, com traumas deles, com abandonos deles e com várias outras questões, com comportamentos financeiros e tudo mais. O primeiro passo qual que é? Identificar o que não está fluindo na vida e quais amarras possíveis você pode estar repetindo. Depois precisa confrontar, ressignificar, soltar, despertar para um novo mundo para daí transformar e crescer, certo? Se quiser, ó, Angela May acabou de colocar aqui o link do mapa dos afetos, tá ali no link da minha bio também, tá bom? Tudo certo. Qualquer dúvida me manda mensagem. Eu realmente preciso ir porque eu dou aula daqui 7 minutos, eu dou aula da formação do meu método terapêutico. Aliás, esse final de semana eu recebi muitas mensagens de pessoas falando como é que faz para entrar para o Sistema MAR, como é que faz para estudar o meu método terapêutico. O primeiro passo está justamente aí, tá bom? Entrar para o mapa dos afetos, tá bom? Esse é o primeiro passo. Entra para o mapa dos afetos, vem para a nossa comunidade e depois você está apta a entrar para a formação. Você ainda constela? Ainda constelo, claro que ainda constelo e pretendo continuar constelando pelo menos até os 90 anos de idade, tá bom? Beijo grande, gente, uma ótima semana. A gente se vê quarta-feira na live prática, tá bom? Beijo, beijo!